tudo bem com vocês? Hoje nós teremos mais uma videoaula de língua portuguesa e nós vamos falar sobre verbete de enciclopédia, certo? Então, eu fiz um resuminho do que nós vamos trabalhar e explicar para vocês um pouquinho sobre esse verbete de enciclopédia, tá bom? Então, deixa eu dar uma mudada aqui. Verbete de enciclopédia. Então, pessoal, esse verbete de enciclopédia é um texto que contém informações variadas e importantes sobre um determinado assunto ou de uma palavra específica, tá? Então, nesse verbete de enciclopédia é diferente de um verbete do dicionário. Lá no dicionário, ele traz a palavra, né? E aí, as definições dessa palavra, certo? Aqui já é diferente, aqui acaba sendo um texto. Então, esse texto vai trazer informações importantes, né? Sobre um determinado assunto ou mesmo de uma palavra específica, certo? Ele é geralmente mais completo que o dicionário, porque ele acrescenta informações, né, para a definição daquela palavra ou daquele assunto que está sendo tratado, certo? Eles podem estar organizados ou não em ordem alfabética. É diferente do dicionário. O verbete do dicionário, ele acaba sendo em ordem alfabética, certo? Aqui, já no verbete de enciclopédia, é diferente. Ele pode ou não estar organizado em ordem alfabética, tá? Costumam apresentar fotos ou desenhos para ilustrar o assunto ou mesmo para complementar essas informações. Já no dicionário, ele não traz ilustrações, ele não traz fotos, né? Ele apresenta somente a palavra, certo? E as definições dessa palavra, certo? Já no verbete da enciclopédia, não, ele sempre acaba trazendo fotos ou mesmo ilustrações, desenhos do determinado assunto que está sendo tratado, certo? Ou mesmo da palavra, tá bom? E existem verbetes de enciclopédia em publicações digitais ou impressas, tá? Do dicionário também nós encontramos os digitais, né? Quando a gente puxa lá no computador, no Google, dicionário online, então lá nós também conseguimos ter os verbetes, né, as palavras que nós queremos pesquisar no dicionário, certo? Então, pessoal, aqui a gente falou um pouquinho sobre esse verbete de enciclopédia. Vocês vão entender mais quando começarmos a ler no livro esse conteúdo, que aí eu vou começar lendo com vocês e explicando um pouquinho mais. Lembrando que o verbete de enciclopédia, por ele ser um texto, né, de conter informações sobre um determinado assunto, ele pode trazer esse texto também dividido em subtítulos, certo? É o que nós vamos trabalhar no livro, tá bom? Então, agora que a gente já falou um pouquinho desse verbete de enciclopédia, vocês vão ler o verbete da página 29 e vão responder os exercícios da página 30 e 31, certo? Até aqui tudo bem? Então, vocês vão dar o pause no vídeo, vão ler, né, o verbete, o texto, né? Vão ver as informações, responder as questões da página 30 e 31 e depois que vocês acabarem de responder, vocês podem voltar no vídeo que nós vamos fazer as correções juntos. Tá bom, pessoal? Voltei. E aí, conseguiram realizar os exercícios? Vamos fazer a correção juntos? Então, eu vou abrir aqui a tela para ficar melhor, para vocês enxergarem, tá bom? Mas antes, deixa eu falar um pouquinho para vocês desse capítulo que nós vamos trabalhar, né? Que é o capítulo 5. Então, aqui nós vamos trabalhar assuntos relacionados à água, tá? Então, nesse capítulo, vocês vão aqui, teremos muitas coisas relacionadas à água, tá? Então, aqui, dando nó em pingo d'água. A água é muito importante em nosso cotidiano e necessária para a manutenção da vida. Mas isso tudo tem um custo. Você sabe quanto custa a água que consome todos os dias?
Nós já vimos em assuntos anteriores, na verdade, em assuntos na matemática, né? Assuntos também relacionados à água, né? Quantos litros de água uma pessoa gasta por dia, nós já vimos, na verdade, e como é importante economizar essa água, né? Então, aqui nós vamos trabalhar assuntos relacionados também à água, tá? Então, vocês podem observar aqui, ó, que nós temos a imagem de um menininho, que ele está fazendo o quê? Ele está tomando banho. Mas para vocês observarem melhor essa imagem, o que ele fez aqui para evitar o gasto, né, dessa água? Enquanto ele está se ensaboando, né, ele acabou desligando o chuveiro, né, para que aquela água não fique escorrendo, ou seja, acabe sendo desperdiçada, não é verdade? Então, aqui vocês podem observar que o menininho já está fazendo essa economia, já está preservando essa água, cuidando dessa água, certo? Então, agora vocês podem virar a página, né? Porque aqui nós temos um cartoon no Diga Aí. Então, primeiro de tudo, aqui nós temos um cartoon. E o que vocês estão observando nesse cartoon? Que tem uma mulher, né? Lavando a calçada com mangueira. E ela ainda está jogando essa água, desperdiçando essa água. Além de estar lavando a rua, né? A calçada dela com a mangueira, né? Que é errado, que acaba gastando até mais água do que o normal, né? Ela tá jogando essa água dentro do lixo, né? Seria necessário isso, pessoal? Não, né? Então teria outro jeito, né, para ela tá lavando a calçada dela. E aí vocês podem observar também que ela tá fazendo o quê? Ela tá falando no celular. Então ela, tô lavando a calçada, né? Então ela tá ali, ao mesmo tempo que ela tá ali falando com uma pessoa no celular, ela tá desperdiçando a água, certo? Então, nós temos a primeira perguntinha aí, ó. O que está sendo retratado no cartoon? Então, foi o que nós falamos, né? Uma mulher, ela diz que ela tá lavando a calçada, enquanto isso, ela fica jogando a água no lixo, né? Desnecessário, né? Não precisaria jogar essa água dentro do lixo, né? Para você, faz sentido alguém jogar água no lixo? Por quê? O que vocês acham, pessoal? Faz sentido ela ficar com a mangueira ali jogando água dentro do lixo? Aí é pessoal, né? Cada um tem a sua opinião sobre isso, não é verdade? Próxima. 3. A situação apresentada é exagerada porque a intenção do autor é fazer uma crítica. Que crítica é essa? Então, o cartunista, né? Ele fez uma crítica sobre o desperdiçar a água, né? Então, não precisaria ela estar lavando a calçada com a mangueira, na verdade? Ela poderia estar usando outros métodos, né? Por exemplo, o que ela poderia fazer? Ela poderia pegar uma vassoura, ela poderia usar um balde com água e sabão, não é verdade? Então, evitaria esse desperdício dessa água, não é verdade? E, ao mesmo tempo, usar a mangueira para ficar jogando a água dentro do lixo, né? Seria uma outra. Então, ó, o cartunista faz uma crítica ao desperdício de água. Lavar a calçada com mangueira gasta muita água e não é o método mais eficiente. Por isso, usar a água dessa maneira, segundo o autor, é o mesmo que jogá-la no lixo. Então, ele quis dar esse sentido, né? Jogando essa água dentro desse lixo é ao mesmo tempo que desperdiçar essa água, ou seja, jogar essa água no lixo mesmo, né? O desperdício, né? O gastar essa água, né? 4. De que outra maneira a personagem poderia limpar a calçada? Então, nós já falamos sobre isso, né? Então, existem outras maneiras que ela poderia estar lavando essa calçada. Ao invés dela estar usando a mangueira, gastando essa quantidade de água, ela poderia varrer a calçada primeiro, depois vir com um balde com água e sabão, não é verdade?
e depois só enxaguar essa água e sabão, né, com um balde de água, né? Então, utilizando o balde e não a mangueira, certo? Se a personagem do cartoon tivesse optado por lavar a calçada usando um balde em vez da mangueira, ela estaria praticando um ato de conservação no meio ambiente? Você sabe o que é isso? Então, aqui vocês podem observar que tem um menino, né? E ele, o que ele está fazendo? Diferente daquela mulher, né? Ele está conservando essa água, né? Ele está cuidando para que não acabe essa água, para que não ocorra o desperdício, não é verdade? Então, aqui ele está fazendo o correto. Ele está usando a vassoura, né? Ele está esfregando ali aquela água com sabão e utilizando o balde, né? E quando a gente fala de conservação do meio ambiente, o que é isso, pessoal? É a gente cuidar do meio ambiente, não é verdade? Então, não desperdiçar água, não ficar jogando lixo no chão ou nas ruas, não poluir os rios com esse lixo, não é verdade? Não desmatar as árvores, né? Não fazer queimadas, não é verdade? Então, tudo isso, pessoal, é um ato de conservação, ou seja, é a gente cuidar, né, do ambiente, não é verdade? Preservar o meio ambiente, certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Agora, na próxima página, nós temos o clique no texto, né? Que vai falar sobre o verbete de enciclopédia, né? Então, aqui tem o exercício 1, ó. Leia mais um verbete retirado de uma enciclopédia online. Então, aqui nós vamos falar sobre a água. E lembra que eu falei para vocês que nesse verbete ele pode estar dividido em subtítulos, né? Então, nós temos o título, nós temos a introdução, né? Nós temos o ciclo da água, são subtítulos do assunto que nós falaremos, certo? O tratamento e abastecimento da água. E dentro desses assuntos, nós temos também algumas palavras que estão destacadas, né? Então, aqui nós temos a palavra e aqui nós temos a definição dessa palavra, né? O que essa palavra quer dizer, na verdade? Então, aqui está como se fosse o dicionário, né? A palavra e a especificação da palavra, certo? Então, vamos lá. Vamos começar a leitura desse verbete. Água. Introdução. A água é o líquido mais importante que existe na Terra. Ela cobre quase 75% da superfície do planeta, na forma de oceanos, rios e lagos. Todas as plantas e todos os animais precisam de água para sobreviver. Além de bebê-la, as pessoas usam água para muitos outros fins, como lavar a cozinha. Desculpa, pessoal, como lavar ou cozinhar, ou para irrigar os campos e plantações. A água também é utilizada em sistemas de ar-condicionado e de aquecimento. A força da água corrente é empregada para produzir eletricidade. Então, aqui está falando o quê? Sobre a importância de ter essa água, né? A quantidade que nós temos dessa água na superfície do planeta, né? Então, como que essa água está dividida aí? Em formas de oceanos, de rios, de lagos, certo? Está falando também que todas as plantas e os animais precisam da água para sobreviver. E que, além de beber essa água, nós usamos para várias coisas. Para lavar uma roupa, para lavar uma louça, não é verdade? Para lavar, para cozinhar. Então, nós temos outras atividades que nós usamos a água, não é verdade? Então, e aqui também está falando, ó, que a água ela é importante para o sistema de ar-condicionado e de aquecimento, e que essa água, que a força da água corrente, ela é empregada para produzir eletricidade, certo? Agora, no próximo subtítulo, ó, nós temos aqui ó, o ciclo da água. Então, vamos ver, ó. A água está sempre mudando de lugar. Da superfície da Terra, ela vai para a atmosfera e depois retorna para a superfície.
Esse deslocamento é chamado de ciclo da água ou ciclo hidrológico. O Sol, o ar e a gravidade também trabalham juntos para criar o ciclo da água. O calor do Sol faz evaporar a água da superfície dos lagos, dos rios, dos oceanos e das plantas. O vapor vai para a atmosfera. Ao encontrar o ar frio, bem acima do solo, o vapor se transforma em gotículas de água, as quais, reunidas em grandes grupos, formam as nuvens. A gravidade puxa as gotas de volta à Terra em forma de chuva. Esta, por sua vez, cai em oceanos, lagos e rios ou se infiltra no solo. Então, aqui nós temos um pouquinho a explicação de como ocorre esse ciclo da água, certo? E aí nós temos aí a palavra que está destacada, gravidade. O que significa essa palavra? Então, aqui ao lado nós temos a palavra e e o significado dessa palavra. Então, ó, força de atração que a Terra exerce sobre um corpo. Então, a gravidade é a força de atração que a Terra exerce sobre um corpo, certo? Então, aqui nós temos a palavra e a sua definição, certo? O próximo subtítulo está falando agora sobre o tratamento e o abastecimento dessa água. Então, ó, algumas pessoas obtêm a água que usam direto de rios ou de poços. Na maioria das cidades, porém, existem sistemas que levam a água até as residências e estabelecimentos comerciais. Esses sistemas também fornecem a água usada na irrigação de lavouras, nas atividades industriais e na remoção de dejetos. Sistema de abastecimento de água normalmente coletam, purificam e armazenam e distribuem essa água. Eles consistem em uma estação de bombeamento e um sistema de tratamento de água. Algumas cidades obtêm água bombeando-a de rios, lagos ou lagoas. Outras a bombeiam de poços. O sistema de tratamento remove todas as impurezas da água e em seguida é distribuída para toda a cidade por meio de canos subterrâneos. Já aqui nós estamos falando do tratamento e abastecimento dessa água, certo? E aqui ao lado nós temos outros verbetes, né? Forma de palavras aqui, né? Então nós temos aqui, ó, estabelecimentos, palavra e o significado. Estamos falando de casas comerciais, lojas, certo? Dejetos. Dejetos são materiais como fezes e urina. Impurezas, ou seja, sujeiras. E subterrâneas que ficam abaixo da terra, certo? Então, aqui nós temos um verbete enciclopédico, né? De enciclopédia, né? No caso, tá? Então, aqui é retirado de uma enciclopédia online, certo? Então, é um verbete digital, né? E aqui nós temos alguns verbetes em forma de palavras, ou seja, a palavra e o significado dessa palavra, certo? Agora, pessoal, nós vamos responder. Na verdade, vocês já responderam, né? Agora, então, nós vamos fazer a correção dos exercícios, tá bom? Então, vamos lá. 2. Qual é a finalidade do verbete que você leu? Então, qual é a finalidade? Passam informações sobre a água, né? Então, é apresentar informações a respeito da água, certo? Para organizar as informações, o verbete está dividido em algumas partes. O que marca essa divisão? Então, vocês viram lá que ele está dividido em 3 partes. Essas 3 partes nós chamamos de subtítulos, né? Então, as 3 partes estão divididas em subtítulos, certo? 4. Essa divisão facilita ou prejudica a leitura? Por quê? Então, pessoal, essa divisão de subtítulos, né? Ela acaba facilitando. Por quê? Porque
o conteúdo acaba sendo explicado, ou seja, apresentado de uma forma organizada, né? Para o leitor entender melhor do assunto que está sendo falado naquele momento, né? Então, acaba dando interesse ao leitor. E ele não precisa ficar lendo todo o verbete, né? Ele pode ler uma parte, depois ele ler outra, né? Então, ele não precisa, não acaba misturando tudo, né? Acaba sendo divididos e trazendo mais interesse para o leitor na hora de ler esse verbete, certo? 5. Por que a palavra água, na entrada do verbete, está escrita com a inicial minúscula? Então, aqui, pessoal, antes de responder esse exercício, eu vou ler aqui, ó. Alguns verbetes de enciclopédia podem ser grafados com a inicial minúscula, assim como nos dicionários. Contudo, quanto ao número de informações, o verbete de enciclopédia é geralmente mais completo do que o dicionário. Nós falamos isso, lembra daquela explicação que eu fiz? Uma vez que ele acrescenta informações à definição das palavras ou dos assuntos. Essas informações podem discorrer, por exemplo, sobre a história do assunto abordado, suas características, seus usos e outras coisas, né? Etc. Então, depois que nós lemos um pouquinho sobre esses verbetes aí, por que você acha que a palavra água na entrada do verbete está escrita com a inicial minúscula, né? Porque ela trata de um verbete. Então, a entrada que ela pode ser escrita com a inicial minúscula é como se fosse nos dicionários, né? No dicionário, se vocês observarem, as palavras iniciam com as letras minúsculas, né? Então, aqui a gente trata de um verbete que ela pode ser escrita com a letra minúscula, como no dicionário, tá? Isso não interfere em nada. No dicionário não é escrito com letra minúscula, então não há problema nenhum dessa entrada da água, né, na entrada do verbete, está escrito com letra minúscula, tá bom? É como se fosse no dicionário, tá bom? 6. Relacione as colunas ligando os subtítulos do verbete à sua explicação. Então, nós temos aqui tratamento e abastecimento de água, introdução e o ciclo da água. Então, nós temos os 3 subtítulos que seriam do verbete, certo? E aqui nós temos a explicação de cada um, que cada um explica. Então, vamos lá. O tratamento e abastecimento da água. Ele explica, né? Liga ali e explica como a água é obtida e tratada e como ela é levada até as residências e demais lugares, certo? A introdução, se a gente ligar do lado ali, ó, explica o que é a água e como ela é usada, certo? E o ciclo da água, que é o primeiro lá em cima, né? Explica como funciona o movimento da água na natureza. Certo, pessoal? Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. Então, vocês podem observar que no exercício 6, tem os subtítulos e a explicação do que significa esses subtítulos, certo? 7. De acordo com o texto lido, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá. A força de uma corrente de água possibilita a produção de eletricidade? Sim, verdadeiro, né? É isso mesmo. A força da corrente da água, ela possibilita sim a produção da eletricidade, certo? O ciclo da água e o ciclo hidrológico não são a mesma coisa? Falso, né? Lá na introdução, no segundo subtítulo, né, que fala sobre o ciclo da água, né, aqui fala que, aqui ó, quer ver? Deixa eu pegar o pedaço aqui, ó.
Esse deslocamento é chamado de ciclo da água ou ciclo hidrológico, que é quando a água está sempre mudando de lugar, né? Da superfície, ela vai para a atmosfera e depois ela retorna de novo para a superfície. Então, esse ciclo da água esse ciclo, né, é chamado de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Sim, são a mesma coisa, certo? Então, é falso ali. A água que cai na terra em forma de chuva se infiltra no solo? Sim, né? Ela acaba se infiltrando no solo ou ela acaba voltando para os rios, mares, lagos, não é verdade? A maioria das pessoas que obtém a água em suas casas a maioria das pessoas obtém água em suas casas buscando em rios e lagos? Não, é falso, né, pessoal? Algumas pessoas sim acabam buscando essas águas em rios, em lagos, mas a maioria não, né? É o que fala também ali no texto, né? Ó, algumas pessoas obtêm a água que usam direto de rios ou poços, né? Então não é a maioria, né? São algumas pessoas. E o último, o sistema de abastecimento de água não remove todas as impurezas da água? Falso também, né? Então, o sistema lá, ó, quando fala, esses sistemas também fornecem a água usada na irrigação de lavouras, nas atividades industriais e na remoção de dejetos. Os sistemas de abastecimento de água normalmente coletam, purificam, armazenam e distribuem a água, certo? Então, ele passa, sim, por uma limpeza, né? Antes de chegar às residências, né? As empresas, certo? Próximo, página 31. Exercício 8. De acordo com o verbete, qual é o nome do processo em que a água vai da superfície da Terra para a atmosfera e depois volta à superfície? Então, esse ciclo chama ciclo da água, né? Então, esse processo que a água vai da superfície da Terra para a atmosfera e depois volta para a superfície é chamado de ciclo da água, certo? 9. O que fazem os sistemas de abastecimento de água? Então, o que esses sistemas fazem? Então, eles coletam, eles purificam e eles distribuem essa água, certo? Então, é o que está escrito aqui, ó. Normalmente, esses sistemas coletam, purificam e distribuem a água, certo? 10. De que forma a água tratada pelo sistema de abastecimento é distribuída para as pessoas? Essa água acaba sendo distribuída por meio de canos subterrâneos, certo? Então, quem colocou canos subterrâneos está certinho, certo, pessoal? Depois aqui, ó, nós temos o verbete de enciclopédia. Então, aqui também vai falar um pouquinho sobre esse verbete de enciclopédia. Apresenta informações a respeito de um determinado assunto ou de uma palavra específica. Na enciclopédia, os verbetes podem ou não estar organizados em ordem alfabética. É muito comum que essa organização seja feita por assunto, certo? Geralmente, os verbetes enciclopédicos apresentam fotos ou desenhos para ilustrar o assunto ou complementar as informações a respeito dele. Há verbetes de enciclopédia em publicações impressas ou digitais. Foi o que eu fiz aquele resumo no início, antes de começar a aula, eu expliquei um pouquinho e falei exatamente isso, né? O que seria tópicos, né, do que seria o verbete de enciclopédia. Certo, pessoal? Então, tá bom. A correção já foi feita direitinho. Então, nos vemos na próxima aula. Combinado, pessoal? Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.